Fala pessoal! Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre ciclos de furação. É o nosso último conteúdo de CNC de torneamento, certo? E aí, a gente finalizando esse conteúdo, a gente fica para a próxima aula do dia 23 para a entrega dos trabalhos e tira dúvidas de todos esses conteúdos e no retorno fazemos a nossa primeira avaliação e entramos no conteúdo de CNC de fresas, certo, gente? Então, basicamente, furação é definido em dois ciclos. O ciclo de furação de centro, que é o cycle 81, e o nosso furação profunda, que é o 83. Certo? Então, são os dois ciclos que nós iremos trabalhar separadamente. E aí, gente, a gente tem algumas de... O 81 é basicamente o ciclo mais fácil que a gente vai preencher, né? Onde a gente tem só 5 termos. E aí a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, a gente trabalha aqui, ó, reparem bem que a gente tem dp e dpr. Na verdade, um é valor absoluto, o outro é em relação ao plano de referência. E assim como o passo do rosqueamento, nós trabalhamos ou com dp ou com dpr, nunca com os dois, a gente só preenche um. Então, se a gente tivesse um furinho aqui, ó, tivesse uma pecinha, onde eu quisesse fazer um furinho de centro, no caso, nossa peça de torneamento, como não temos ferramentas ativadas, é só centro mesmo que a gente vai fazer, furação de centro. E aí, se a gente quisesse fazer um furinho aqui, ó, com 5 de profundidade, 4 de diâmetro, certo? O que a gente vai acontecer? A gente colocaria lá, ó, cycle 81 e começaria a preencher. Plano de retrocesso, aonde a minha broca vem quando acabar. O nosso plano de retrocesso, RTP, vai ser igual ao nosso SDIS, que é a distância de segurança. Isso daqui é um Z5. Então a gente começa com Z5, com plano de retrocesso. A minha referência é o zero peça. Então a referência nossa é o zero mesmo, certo? Nossa plano de segurança é 5. E por último a gente teria a profundidade final. Se a gente olhar aqui, menos 5, que é o absoluto, certo? E deixo o último em branco, ou coloco zero. Eu prefiro deixar em branco, para não dar nenhum valor para a máquina pensar, né? Qual a diferença de um para o outro? Se eu quiser pôr o primeiro, quiser pôr o segundo, eu ponho 5, sem sinal, porque ele vai fazer a conta entre plano de referência e profundidade final, certo? Eu prefiro já pôr o primeiro, que é com sinal, para ter esse menos mostrando que é para a gente penetrar. Beleza? Não tem segredo, é básico do básico. Aqui a gente tem mostrando como ele trabalha, né? Então, nosso DP é uma subtração, né? Da onde a gente quer. E aí, por exemplo, a gente sempre penetra com um avanço e sai com G0, que é o maior avanço da máquina, certo? Então, algumas coisas que podemos fazer. Beleza, gente? Isso aqui é sem segredo nenhum. A gente vai ver um exemplo com os dois ciclos sendo utilizados, fica mais completo. E aí a gente tem o nosso ciclo de furação profunda, né? E o profunda, gente, se a gente for reparar, ó, os 5 primeiros termos são idênticos, certo? Plano de retrocesso, plano de referência, distância de segurança, profundidade final em relação ao plano de referência, é idêntico o preenchimento. Só que agora, profundidade final, se a gente tivesse a nossa mesma pecinha lá, ó, com um furinho de centro e depois um furo mais profundo, a gente faz sempre o furo de centro para centralizar e aliviar a primeira entrada da broca maior, né? Lembra lá, toda vez que a gente vai fazer a furação, seja em parede, seja em metal, é legal a gente ir trabalhando com escalonamento entre blocas. Quer dizer o quê? Que eu começo numa broca mais fina e vou para uma maior para ter uma melhor qualidade dimensional do meu furo, diminuir o esforço da máquina e tudo mais. Aqui a gente faz um furo de centro e depois vai trabalhando. Depois, gente, ó, a gente tem também o FDEP e o FDPR, são a mesma coisa, primeira profundidade de furação. Normalmente a gente trabalha com o furo de centro, certo? Então a primeira vez que a gente penetrar, deixa eu apagar, a gente penetra o valor do furo de centro. A gente entrou 5, a primeira vez que a gente for com a broca, a gente vai para o 5, certo? E aí a gente usa ou um ou outro, né? Para manter a lógica, vamos sempre utilizar o absoluto, que é o primeiro. Então,
eu utilizo o primeiro tanto para a primeira profundidade como a profundidade final, certo? Os outros dois deixaremos em branco. Valor na redução, o DAN, isso daqui é a mesma coisa que penetração. E aí, o quanto eu vou penetrar por cada vez que eu vou fazer um furo. O DTB, tempo de espera na quebra de cavacos. E o DTS, tempo de espera no ponto inicial e na remoção de cavacos. Qual que seria? Vamos reparar nas duas figurinhas aqui ó, que nós temos. O primeiro é remoção de cavacos e o segundo é quebra de cavacos. Como que é? Imagina lá que eu tenho uma ferramenta, que eu tenho um cavaco mais maleável, que com temperatura ele começa a aderir na parede. O que eu quero fazer? Eu quero entrar com a minha broca, a profundidade, primeira profundidade. E ao invés de eu esperar o meu cavaco escoar pelos canais da broca, o que eu faço? Eu tiro a minha broca até um plano de segurança, certo? O meu plano de retrocesso, que é o mesmo ali. Então a minha broca vai, corta 5, volta. E tem um tempo para esse cavaco escoar. Se eu não quiser trabalhar com remoção de cavaco e sim com quebra, esse cavaco não vai aderir, ele vai escoar bonitinho pelos nossos canais da broca, eu não preciso ir trabalhar no plano de referência. Eu posso ter o meu plano de retrocesso, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, penetra, retrocede um pouquinho. A própria máquina faz essa conta, certo? Então, o que acontece? Ele vai, penetra, retrocede. Mas a minha broca vai ficar aqui dentro. Ó. Reparem bem aqui, que ele vai, penetra até a profundidade e volta só um pouquinho. Esse pouquinho eu tenho um tempo onde ela vai virar sem corte para esse cavaco escoar no meu canal, certo? São duas formas que a gente tem de trabalhar, certo? Se eu quiser remover, se eu quiser fazer com remoção de cavaco, eu coloco o vari 1. Se eu quiser com quebra de cavaco, eu coloco o vari 0, certo? Dependendo do vari, eu vou preencher DTB ou DTS. Outra coisa que a gente pode ver, e se a gente for ver numa caixa de pastilha, é o fator de avanço para a primeira furação. A primeira furação, gente, por mais que ela tenha meu furo de centro, ela normalmente acaba sendo a mais difícil, a mais forte. Então eu posso diminuir esse avanço. Ele é porcentual, em percentual, e até milésimo também, e até 1 que é 100%. Né? Vamos deixar 1 aqui primeiro, e a gente se atenta a ele toda vez que for fazer a seleção de uma broca, alguma coisa assim do tipo, a gente vê isso, certo? Pensando aqui, gente, se a gente tivesse o mesmo furinho ali, ó, onde a gente furou 5, um diâmetro aqui de 12 agora, certo? E aí a nossa profundidade de 20. O que a gente faria? A gente colocaria ó, lá, ó, cycle 83, repetiria o início 5, 0, 5, menos 5, primeira profundidade de penetração. Vou trabalhar com furo de centro. Se quiser aumentar um pouquinho, posso, mas trabalho com furo de centro. Deixo a primeira profundidade de penetração em relação ao plano de referência em branco. Coloco... Opa, esse menos 5 aqui, desculpa, gente, é a profundidade total, né? Seria menos 20. Deixo ela em branco. E aí eu venho para a primeira profundidade. O quanto que eu vou penetrar? Menos 5. Deixo em referência ao plano de referência em branco. Não preencho nem a profundidade final em relação ao plano de referência, nem a primeira profundidade de penetração em relação ao plano de referência. Deixo as duas em branco. Decremento é a nossa própria ferramenta que vai falar, um furo de 20, cada vez que ele penetrar, ele penetra 3, certo? Quanto que ele vai entrar ali. DTB, vamos trabalhar com quebra de cavaco, remoção de cavacos, certo? Então a gente vai deixar o primeiro, que é quebra de cavacos, 0. Remoção também é segunda pastilha. Vamos pôr 1 aqui de exemplo, certo? E o fator de avanço, vamos deixar com 100%, certo? E como a gente trabalhou com remoção, a gente tem que pôr no nosso vari como 1, certo? Basicamente, gente, é isso o nosso ciclo. Ele não tem muito, são só parâmetros. Na programação, a gente tem alguns detalhezinhos a mais que devem ser feitos para que não ocorra nenhum problema. Vamos ver esses detalhezinhos. Então, a gente tem a nossa pecinha, né, toda bonitinha. Já fiz isso, já fiz a minha rosca, certo? Toda bonitinha, com M30, 30 de diâmetro, passo 2,5, de 0 a 25 de comprimento. Reparem bem que eu não deixei uma referência para sair no ROP aqui, não quis deixar, certo? Mas o APP eu tenho uma distância de segurança de 1,
o meu passo, a minha profundidade de rosca de 1,53, 0 número de defasagem, ângulo de 30, 0 de entrada, 16 passos para cortar, 2 em branco, o meu var igual a 1 e um passo só minha rosca, certo? Coloquei, vamos ter que criar uma broca de centro de 4 e depois lá no Sinotrem, Sinomeric, colocar uma broca de 12 também, uma broca de profunda. E aí eu tenho lá, ó, vamos falar que a minha furação profunda, de início, ela vai penetrar 5 dos 18, certo? Vou fazer um furinho de 5 milímetros só para direcionar a minha ferramenta. Então vou lá, pego a tabelinha do ciclo 81. Então venho aqui e coloco ciclo 81. Distância de segurança, plano de referência 5, 0 a minha referência, né? Plano de retrocesso, gente, desculpa. 0 referência, plano de segurança 5, profundidade menos 5, e o último eu deixo em branco. Tenho que pôr a vírgula e não pôr nada, certo? Já fiz o ciclo 81. Ciclo 83 para o meu furo. Vamos lá. Ciclo 83. Continuo com 5, 0, 5. E aqui eu vou para menos 18, né? Que é a profundidade final. Vírgula, deixo em branco. Primeira profundidade, menos 5. Vírgula, deixo em branco. Estou aqui, ó. Decremento, vamos pôr que ele faz 2 de penetração por passo, certo? Eu vou pular uma linha aqui, ó, certo? Tenho 2 de decremento. DTB, vamos pôr que ele está para quebra de cavacos ali, 1 segundo ali para quebra. Lembrando que isso é parâmetro de ferramenta, processo de usinagem, tipo de material, tudo, certo? Temos que fazer essa seleção mais adequada. Se eu ponho o primeiro, eu não posso ter os dois, né? Então 0 segundo para remoção de cavacos, certo? No DTS, vou trabalhar com 100% do avanço e vou trabalhar com quebra de cavacos, que é o meu 0 do VAR. E aí está feito o meu ciclo. Gente, 2 coisas que a gente deveria lembrar. A primeira, toda vez que a gente vai fazer a rosca, a gente põe o G95 aqui, ó, certo? Para que é? Para transformar em milímetros por rotação, que é o nosso passo. Se eu pus ali, eu devo voltar para G94 aqui, certo? Isso é uma coisa muito importante a ser feita, certo? Esse retorno para o G94, ou a gente trabalha com avanço em milímetro por rotação, eu faço uma conta a mais. Mas o grande X da questão é a gente mudar o plano de trabalho. Então, toda vez que eu for furar, eu tenho que girar a minha peça por referência e trabalhar no meu plano X e Y. Certo? E como eu faço isso? Eu faço isso com o meu G17. Então, eu ponho o G17 no ponto de aproximação e na hora que, depois de fazer o meu ciclo, para trocar a ferramenta, fazer tudo, eu volto para o plano X e Z. Certo? Com o G18. Pus a ferramenta, setei, venho para a aproximação, G17 de novo. Vou sair para finalizar o programa, G18, certo? Esse é o macete da minha furação. É o que eu tenho que fazer a mais nela. Beleza, gente? Acredito que por hoje seja só. Obrigado pela atenção. Até mais.